Boa noite. Você vai ver no Brasil TV de hoje. A Polícia Federal faz uma nova operação para prender golpistas que participaram dos atos de 8 de janeiro. Vinícius Colini. Oi, Eric. A Polícia Federal prendeu hoje o empresário Lucimário Benedito Camargo aqui em Rio Verde, no sudoeste do estado. Essa prisão faz parte da quarta fase da Operação Lesa Pátria e daqui a pouquinho eu volto com todos os detalhes aqui no Brasil TV. Um motorista de carro por aplicativo usa uma estratégia inusitada para escapar de um sequestro. Eric Maia. Eric, o motorista provocou uma batida de carro para se livrar do sequestro. Os criminosos desceram do carro correndo e fugiram. Eu conto já essa história aqui no Brasil TV. Recife retoma amanhã a vacinação de bebês contra a Covid. Luna Martman. Eric, a vacinação das crianças aqui no Recife estava suspensa por falta de doses da Pfizer Baby. Eu volto daqui a pouco no Brasil TV com mais detalhes. Um temporal provoca estragos em Quixadá, no sertão do Ceará. Brenda Albuquerque. Eric, a chuva que veio acompanhada de raios e ventos fortes destelhou casas e deixou ruas alagadas em Quixadá, no interior do Ceará. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes no Brasil TV. Uma campanha arrecada doações para ajudar indígenas afetados pelas enchentes no Tocantins. William Dias. Eric, as doações serão destinadas às aldeias na região sudeste do Tocantins, castigadas com a cheia do Rio Formoso. Daqui a pouco eu volto aqui no Brasil TV com os detalhes dessa campanha. Começa hoje o Festival Internacional de Pesca Esportiva de Corumbá, do Mato Grosso do Sul. Evelyn Costa. Eric, o festival vai ter mais de R$100 mil em prêmios. E a prova principal deve ter em torno de 272 equipes. Já eu volto aqui no Brasil TV com outros detalhes. E no litoral gaúcho tem a volta do Festival Planeta Atlântida. Júlia Perac. Eric, hoje tem Luísa Sonza, Dilcinho, Glória Groove. Amanhã, Ludmilla, Jão e também Ivete Lua Santana. Daqui a pouquinho eu volto com mais detalhes. Hoje é sexta-feira, 3 de fevereiro e o Brasil TV já está no ar. A Polícia Federal fez hoje uma nova operação para prender golpistas que participaram do vandalismo no dia 8 de janeiro. Na cidade de Rio Verde, em Goiás, um empresário foi preso que se filmou durante a invasão ao Palácio do Planalto. Quem acompanha é o Vinícius Colini. Oi, Eric, boa noite para você, boa noite para todo mundo. O empresário Lucimário Benedito Camargo, ele foi surpreendido hoje de manhã com a presença dos agentes da Polícia Federal na casa dele. Nós temos imagens exclusivas que mostram o momento em que Mário Furacão, como ele é conhecido, deixa a casa dele e entra no carro da Polícia Federal. De lá, ele foi levado para a delegacia da Polícia Civil aqui da cidade, passou por um exame de corpo de delito e foi trazido aqui para a casa de prisão provisória. Vale a pena a gente lembrar que o Mário estava junto à multidão de bolsonaristas radicais que invadiram os três poderes. Esse ministro respeita a nossa Constituição! Ele fez um vídeo dentro do Palácio do Planalto, vestido de verde e amarelo. Na imagem dá para ver explosões de bombas de efeito moral ao fundo, enquanto Mário defendia o golpe de Estado. Na época, Mário era presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Rio Verde, mas depois desse caso, ele renunciou o cargo. Essa prisão faz parte da quarta fase da Operação Lesa Pátria. Ao todo, são cumpridos 3 mandados de prisão preventiva e 14 de busca e apreensão em 5 estados: Rondônia, Goiás, Espírito Santo, Mato Grosso, São Paulo e no Distrito Federal. A nossa produção conseguiu uma resposta da defesa de Mário Furacão, que disse que ele não concorda com esses atos antidemocráticos e que a defesa entende que essa prisão não era necessária. Eu volto com você, Eric. A defesa de Lucimário Benedito de Camargo afirmou também que ele estava em Brasília no dia 8 de janeiro, mas para uma manifestação pacífica, não tendo qualquer relação com os vândalos que atentaram contra os prédios dos três poderes. Você vai ver a cobertura completa da Operação Lesa Pátria da Polícia Federal daqui a pouco no Jornal Nacional. A Polícia Civil do Sergipe prendeu hoje integrantes de um grupo criminoso suspeito de provocar uma fraude milionária no seguro DPVAT. O Rafael Carvalho acompanhou a operação.
Olá, boa noite. A operação em 6 cidades de Sergipe, entre elas a capital, Aracaju, prendeu 16 pessoas, 13 homens e 3 mulheres. A investigação descobriu fraude de 8 milhões de reais no seguro por danos pessoais causados por veículos automotores apenas em 2 anos, quando o DPVAT não era administrado pela Caixa. Os suspeitos, entre eles empresários, um advogado e 2 policiais militares da reserva, cooptavam pessoas para serem utilizadas como vítimas de acidentes de trânsito. Segundo a investigação, a organização criminosa ficava com 90% do dinheiro do seguro. A indenização paga pelo seguro DPVAT em caso de invalidez permanente, que era a situação mais forjada, é de R$ 13.500. Rafael Carvalho para o BR TV. Um motorista de carro por aplicativo provocou um acidente para conseguir escapar de um sequestro em Maceió. Quem conta como terminou essa história é o Eric Maia. Olá, Eric. O motorista por aplicativo havia pego uma viagem com 2 passageiros. Durante o trajeto, os criminosos anunciaram o sequestro. Foi quando o motorista teve a ideia de provocar uma batida de carro para chamar a atenção de quem passava pelo local. A tentativa de sequestro foi na noite desta quinta-feira, na parte alta aqui de Maceió. Nas imagens de circuito de segurança, é possível ver um carro de cor prata passando pela rua quando ele é atingido na traseira pelo veículo de aplicativo. Logo em seguida, 2 homens descem do carro e saem correndo. O motorista desce depois, assustado, e pede ajuda. A vítima registrou o boletim de ocorrência e relatou que atendeu ao chamado do aplicativo, pegou os 2 passageiros e seguiu para o destino da corrida. Após entrar no veículo, os 2 homens anunciaram um assalto. Um deles colocou uma faca na barriga do motorista, fazendo ameaças e dizendo que se tratava de um sequestro. O motorista disse que segurou a mão do homem que estava com a faca e acelerou o carro para provocar a batida e chamar a atenção das pessoas que passavam pelo local. Os criminosos fugiram a pé e não foram localizados. Na fuga, a dupla deixou a faca dentro do carro. O caso já está sendo investigado pela Polícia Civil aqui de Alagoas. Por enquanto, não há informações sobre a identidade dos criminosos. Volto com você, Xará. Em Cuiabá, uma motociclista morreu atropelada na véspera do aniversário. A motorista do carro fugiu sem prestar socorro. O Luiz Vieira acompanha as investigações desse caso. Oi, Eric. O acidente foi registrado na quarta-feira em uma avenida movimentada aqui de Cuiabá. Uma câmera de segurança flagrou o momento da colisão e mostra quando o carro bate na traseira da moto, que estava com 2 ocupantes. Logo em seguida, as 2 vítimas caem no chão. O carro, ao sair do local, passa por cima de uma das vítimas e foge do local do acidente sem prestar socorro às vítimas. De acordo com a Polícia Civil, a condutora do veículo foi identificada, uma mulher de 20 anos que não tem habilitação, e relatou para a polícia que estava distraída ao celular quando bateu na moto. A mulher que estava conduzindo a moto foi identificada como Márcia Maria Albuquerque, de 52 anos. Ela ficou internada, mas acabou não resistindo aos ferimentos e morreu. A outra vítima, uma adolescente de 15 anos que estava na garupa, recebeu atendimento médico e já foi liberada. De acordo com a polícia, a condutora do carro deverá responder especialmente por estar sem CNH e também por ter fugido do local do acidente sem prestar socorro às vítimas. O caso continua sendo apurado. Com você, Eric. Uma mulher caiu de moto e, quando estava sendo socorrida, acabou atropelada e não resistiu. Isso aconteceu em Porciúncula, no noroeste do estado do Rio de Janeiro. Bianca Maria Almeida Florindo, de 28 anos, foi atropelada pelo prefeito da cidade mineira de Tombos, Tiago Pedrosa Lazzaroni Dalpério, de 39 anos, que estava numa caminhonete. Policiais militares do batalhão de Itaperuna, que estavam socorrendo a vítima, disseram que o carro do prefeito passou em alta velocidade e que ele não parou para prestar socorro. Tiago Pedrosa prestou depoimento na delegacia, acompanhado de uma advogada, no início da madrugada de ontem. O carro envolvido no acidente foi apreendido. Um homem de 76 anos foi preso em Amarante do Maranhão, suspeito de praticar abuso sexual contra uma menina de 8 anos. As informações com o André Souza. Olá, o idoso tem aproximadamente 76 anos de idade e foi apresentado aqui na Delegacia de Imperatriz pela Polícia Militar. Ele é o principal suspeito de cometer estupro contra uma criança de 8 anos de idade lá no município de Amarante na noite de quinta-feira. Bom,
A polícia, quando chegou aqui no plantão central, ouviu a mãe da vítima e ela teria relatado que esse homem é vizinho da família, em que a criança tinha ido até o local para pedir um carregador de celular emprestado. Nesse momento, o idoso teria dito que o carregador estava no quarto, atraindo a criança até lá e cometendo este estupro. O homem foi ouvido pelo delegado de plantão, que traz detalhes sobre essa situação. O crime de estupro de vulnerável não se consuma apenas por condição carnal, com um ato sexual propriamente dito, que nem foi esse caso em que a criança afirmou que ele teria se aproximado do pescoço dela e cheirado seu pescoço, ou seja, um ato de carinho, mas com caráter libidinoso. O idoso foi conduzido pela Polícia Militar e apresentado no plantão central de Polícia de Imperatriz. Ainda no Maranhão, uma paciente morreu depois que a ambulância onde ela estava sendo transferida sofreu um acidente no município de Carutapera. Os detalhes com a Jane Mendes. Segundo informações da Polícia Militar, chovia quando o motorista perdeu o controle do volante. O veículo tombou próximo ao acostamento. Na ambulância, além do motorista, estavam uma enfermeira e uma paciente. A paciente Maria de Nazaré Fonseca da Silva, de 63 anos, morreu pouco depois de chegar ao Hospital Regional de Carutapera. Dona Maria de Nazaré estava sendo transferida para São Luís quando ocorreu o acidente. As outras duas mulheres foram internadas no Hospital de Carutapera com ferimentos leves. O motorista não se feriu. Jane Mendes, de Santa Inês, para o Brasil TV. A explosão de um botijão de gás destruiu a casa de uma família no Acre. A Consuela Gonzalez tem outras informações direto de Rio Branco. Oi, Eric. A casa era de madeira e o fogo tomou conta de tudo muito rápido. Na casa morava uma família de 7 pessoas. Adriana cozinhava com a mãe quando o fogo começou na panela. As chamas atingiram a panela e elas tentaram apagar com uma toalha úmida. Mãe e filha não conseguiram controlar o fogo e as chamas se espalharam para o restante do fogão e o botijão que explodiu. Toda a família conseguiu sair de casa e ninguém ficou ferido. Enquanto isso, uma corrente de solidariedade foi levantada para a doação de roupas, alimentos, produtos de limpeza e recursos para a reconstrução da casa. Eu volto com você aos estúdios. A Polícia Militar do Amapá apreendeu mais de 140 quilos de carne de jacaré e de capivara e um carregamento de peixes que estão no período de defeso. Os detalhes com o Vilk Dias. Olá, Eric. A apreensão aconteceu após o Batalhão Ambiental receber uma denúncia anônima da comercialização de carne de animais silvestres em uma feira improvisada no Igarapé da Fortaleza, entre os municípios de Macapá e Santana. Ao chegarem no local, os policiais encontraram quase 400 quilos de pescado de espécies protegidas pelo período de defeso, como tamuatá, traíra e piranha, além de 141 quilos de carne de animais silvestres, como jacaré e capivara. De acordo com o Batalhão Ambiental, o dono da mercadoria fugiu e ninguém foi preso. A carne apreendida deve ser doada após passar por uma perícia da Vigilância Ambiental para saber se está saudável para o consumo de humanos e animais. Essas são as informações. Volto com você, Eric. A seguir, começa hoje o Festival Internacional de Pesca Esportiva de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Evelyn Costa. Eric, o festival vai ter mais de R$100 mil em prêmios. E a prova principal deve ter em torno de 272 equipes. Já eu volto aqui no Brasil TV com outros detalhes. E no litoral gaúcho tem a volta do Festival Planeta Atlântida. Júlia Perac. Eric, hoje tem Luísa Sonza, Dilcinho, Glória Groove. Amanhã, Ludmilla, João e também Ivete Lua Santana. Daqui a pouquinho eu volto com mais detalhes. A gente sabe que você adora acompanhar as novelas, se informar pelos telejornais, curtir um futebol, os filmes com a família. E se você assiste a programação da Globo por uma antena parabólica convencional, fica ligado nesse recado. O sinal 5G que está chegando na sua cidade pode afetar a qualidade da transmissão de TV que você recebe via satélite. Cada usuário de parabólica convencional precisa fazer a migração para outro modelo de antena, aquela menorzinha.
A migração já começou para quem mora nas capitais ou em cidades com mais de 500 mil habitantes. Aqueles que não trocarem a sua parabólica sofrerão interferência e ficarão impossibilitados de assistir a TV com qualidade. Então fique atento, se você tem parabólica convencional em casa, aquela grande, vai precisar trocar a antena e o receptor, aquele aparelhinho usado para troca de canais. O kit com os novos equipamentos custa, em média, R$500, mas famílias inscritas no cadastro único do governo, ou que dependem de programas sociais e têm antena parabólica convencional, aquela grande, vão receber os novos equipamentos de graça. Se você é beneficiário de programa social do governo federal e usuário ativo da parabólica, a troca é gratuita. Se você não é beneficiário, procure seu antenista e realize a troca para continuar acompanhando os seus programas favoritos na qualidade Globo de sempre. Fique atento ao atendimento prioritário da sua cidade. Mais informações no site www.sigaantenado.com.br ou pelo telefone 0800 729 2404. O Brasil TV está de volta falando da vacinação infantil contra a Covid. Em Salvador, a Prefeitura retomou hoje a aplicação das doses da vacina Pfizer pediátrica para crianças de 5 a 11 anos com ou sem comorbidades. Mauro Anchieta. A Secretaria de Saúde de Salvador retomou a vacinação da criançada com a chegada de um novo lote de vacinas enviado pelo Ministério da Saúde. São 7.100 doses. O município voltou a aplicar a primeira e a segunda dose da Pfizer pediátrica em crianças de 5 a 11 anos. Com ou sem comorbidades. A segunda dose é apenas para quem tomou a primeira até o dia 10 de dezembro. A campanha mobilizou 6 pontos de vacinação distribuídos pela cidade. Já a aplicação da Pfizer Baby para crianças de 6 meses a 5 anos segue temporariamente suspensa. A Prefeitura aguarda o envio de novos lotes para reiniciar a campanha. Mauro Anchieta para o Brasil TV. O Recife também vai retomar amanhã a vacinação contra a Covid-19 para os bebês de 6 meses a 2 anos. Desde dezembro do ano passado, o Recife teve que suspender a vacinação porque deixou de receber doses da Pfizer Baby do Ministério da Saúde. A Luna Marque tem os detalhes. Oi, Eric. O agendamento começou hoje pela manhã e deve ser feito no site ou aplicativo Conecta Recife. A vacinação de crianças de 6 meses a 2 anos estava suspensa por falta de envio de doses da Pfizer Baby pelo Ministério da Saúde. Um lote com quase 14 mil doses chegou. E qual é o esquema? A primeira dose, depois de 21 dias, a segunda e depois de 2 meses, a terceira. Lembrando que não tem intervalo entre as vacinas do calendário de rotina e o imunizante da Covid-19. Lembrando que também foi retomada a vacinação de crianças de 3 e 4 anos, também com a Pfizer Baby, e a vacinação de crianças de 5 a 11 anos, só que com a Pfizer pediátrica. Recife tem 16 pontos de vacinação para essas crianças. Voltamos com você, Eric. O governo federal, o governo de Roraima e os municípios do estado criaram um grupo de trabalho de emergência para atender o povo Yanomami. O projeto envolve planos de curto, médio e longo prazo para a comunidade indígena. Quem tem os detalhes é o Naaman Mourão. Olá, Eric. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o governador de Roraima, Antônio Denário, participaram dessa reunião. Durante o encontro, ficou acertado a criação de um grupo de trabalho para combater a crise humanitária dentro da comunidade Yanomami. Esse grupo contará com a coordenação do governo federal e com o apoio das gestões estaduais e municipais. Ainda nessa semana, a FUNAI restringiu o acesso de não indígenas à comunidade Yanomami. E o acesso, segundo a medida, só será autorizado mediante aprovação prévia do Ministério da Saúde e da FUNAI. No caso dos servidores de saúde que já trabalham na região, há comprovação. No caso de servidores públicos em missão,
Essa restrição vale enquanto durar o estado de emergência sanitária na região. No caso dos profissionais de saúde que atuam na região Yanomami, o acesso também será restrito e só será autorizado mediante a apresentação de um laudo médico comprovando a ausência de doenças infecto-contagiosas, além da apresentação de um exame de Covid negativo realizado horas antes do ingresso à comunidade Yanomami. Essas restrições valem enquanto durar o estado de emergência na região. Volto com você, Eric. Uma campanha lançada no Tocantins por organizações da sociedade civil começou a arrecadar alimentos, cobertores e água também para ajudar indígenas afetados pela enchente. Quem explica é o William Alves. Oi, Eric. As doações serão destinadas aos povos Javaé, Craô, Tacaiurá e também Craô Canela, que tiveram as aldeias inundadas pelas cheias do Rio Formoso e Rio do Heré. Cerca de 40 famílias foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros, também pela Defesa Civil e pela FUNAI. A iniciativa é do Instituto Indígena do Tocantins, o Inditins, do Centro de Direitos Humanos de Palmas, do Movimento dos Direitos Humanos do Tocantins e também do projeto Casa Azul. Segundo representantes dessas organizações, os 3 povos ainda não tiveram acesso à comida, enfrentam dificuldades para acessar gasolina para o transporte e ainda correm o risco de que outros rios ao redor também transbordem. Eric? Uma chuva forte com ventania alagou ruas e destelhou casas no centro de Quixadá, no Ceará. Quem traz as informações é a Brenda Albuquerque. Oi, Eric. Então, a chuva que atingiu o município do Sertão Central do Ceará começou no final da tarde da quinta-feira e durou cerca de 1 hora. Tempo suficiente para causar muitos estragos. A chuva veio acompanhada de raios, trovões e ventos fortes que arrastaram as telhas de alguns imóveis e também mesas e cadeiras de estabelecimentos comerciais e até mesmo árvores. Alguns pontos da cidade ficaram alagados. Hoje pela manhã, o prefeito de Quixadá, Ricardo Silveira, visitou os pontos mais críticos do município. A prefeitura publicou um decreto que determina a suspensão de atendimentos nos prédios públicos que foram afetados pelo temporal. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, a FUNSEMI, essa chuva foi provocada por nuvens mais desenvolvidas, que influenciam em fortes rajadas de vento. Volto com você no estúdio, Eric. Dados preliminares do Instituto de Pesquisas Espaciais apontam queda nos alertas de desmatamento da Amazônia em janeiro. A taxa de desmate para janeiro já é a 3ª menor da série histórica do INPE. A Débora Soares tem os números. Olá, Eric. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o acumulado de alertas de desmatamento na Amazônia no mês passado está em 121 quilômetros quadrados, uma área do tamanho da cidade de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Esses dados são preliminares, mas já indicam a 3ª maior marca para o mês desde 2015. Ainda faltam contabilizar os números dos 4 últimos dias de janeiro, por isso os números podem ter alterações até a finalização da análise do INPE. A ONG WWF Brasil alerta que essa queda nos dados de desmatamento deve ser interpretada com cautela, pois a cobertura de nuvens registrada nesse período é a maior nos últimos 6 anos para o início do ano. E essa cobertura de nuvem pode aumentar o tempo de detecção pelo sistema DT, que utiliza satélites com sensores ópticos. Ainda no mês passado, o Ministério da Justiça prorrogou até 12 de julho o uso de agentes da Força Nacional de Segurança Pública em toda a Amazônia Legal. Além de ajudar a combater incêndios florestais e queimadas na região, a Força Nacional também está apoiando ações de fiscalização e repressão ao desmatamento ilegal e demais crimes ambientais. Começou a temporada de pesca esportiva no Rio Paraguai, em Mato Grosso do Sul. O Festival Internacional com Pesca e Solte está movimentando o Corumbá, de onde a Evelyn Costa traz as informações para a gente. Oi, Eric. Hoje tem a abertura oficial do Festival Internacional de Pesca Esportiva aqui em Corumbá. E logo depois tem show com artistas locais. Hoje cedo foi a entrega das camisetas aos competidores. O festival vai ter mais de R$100 mil em prêmios. Amanhã, no sábado, a competição começa com 1.200 crianças na prainha do Porto Geral, aqui em Corumbá.
Já no domingo, 272 equipes de pescadores na categoria adulto vão embarcar nas águas do Rio Paraguai para disputar o primeiro lugar. O prêmio é de R$2.000. A pontuação será baseada de acordo com as espécies capturadas, mas todo o peixe será devolvido novamente às águas do Rio Paraguai. Eric, volto com você para o estúdio. Começam agora à noite os shows do Planeta Atlântida. O festival está de volta ao litoral gaúcho e a Júlia Perac traz a programação completa agora para a gente. Oi, Eric! Finalmente o planeta volta a girar, como a gente diz por aqui. Foram 2 anos sem o festival, que agora está de volta aqui na praia de Atlântida, no litoral norte do Rio Grande do Sul. São 2 dias de muita música, hoje e amanhã. E olha, gente, em cada dia são 14 bandas. Hoje tocam então Dilcinho, Glória Groove, Jota Quest e Luísa Sonza. Amanhã tem show do João, da Ludmilla, Lua Santana e Ivete. 2 dias de muita música, mais de 12 horas de show em cada um deles. Expectativa de público de 80 mil pessoas nos 2 dias. É isso aí, minha gente. Sextou. Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Excelente noite e um fim de semana melhor ainda.